Boa tarde, gente. Só para deixar claro, não sou uma pessoa pegada à política, não sou uma pessoa que tem muito conhecimento sobre esse assunto. Eu só tenho as minhas próprias opiniões de uma pessoa que vive com o salário mínimo até os dias atuais, desde que começou a trabalhar, né? Vamos lá. De acordo com a Constituição brasileira, um salário mínimo, de acordo com o artigo 7º, inciso 5 da Constituição, o salário mínimo deveria contemplar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e a previdência social, ok? Aí vamos lá para as contas, né? R$ 1.518. Vamos arredondar para 1.500, tá? Só para deixar redondinho. R$ 1.500. Para uma pessoa que paga um aluguel de R$ 500, já sobra só 1.000. Aí vamos lá no mercado, né? De acordo com os nutricionistas, a gente tem que comer frutas, salada, verduras, né? Legumes e proteínas todos os dias. Vamos, né? Voltar para a realidade. Hoje, uma cesta básica é muito mais do que R$ 500. E eu tô falando de cesta básica. Arroz, feijão, carne. E é isso. É disso que a gente do que eu vivi praticamente a minha vida inteira. Porque comprar fruta se tornou caro. Sempre foi, né? E daí eu fico pensando onde é que tá, de fato, por que é sempre o pobre que tem que estar sofrendo nesse meio, né? Porque vamos cair na real, eu venho de uma cidade pequena, que não tem nem horário de ônibus direito. Na minha opinião, transporte público deveria ser gratuito. A gente já paga um monte de imposto por causa disso. A gente paga imposto sobre o consumo, imposto sobre o que a gente recebe, se a gente ganha mais que 2,5, imposto de carro, imposto de moto, imposto de casa, né? Imposto sobre bens materiais. A gente só falta a gente pagar pelo ar que a gente tá respirando, né? É só o que tá faltando mesmo. Porque toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu vejo quanto de impostos a gente pagou, que eu paguei, né, naquilo ali. Normalmente dá uns R$ 10, 5 pro estado e 5 pro governo federal. E daí eu fico me questionando por que nós, brasileiros, o povo, né, quem tá nessa realidade como eu, não faz nada. A gente fala, a gente reclama, a gente tá indignado, mas a gente não tá fazendo nada quanto a isso. Na minha opinião, nosso salário deveria melhorar, a carga horária deveria diminuir, porque convenhamos, quem trabalha o dia todo e estuda de noite, como eu já fiz muito, numa cidade pequena, sem apoio familiar, sem transporte, como é que tu vai pagar aluguel, né? Se alimentar, comprar roupa, calçado, higiene, tudo que diz ali que a gente tinha direito, né? E pagar uma faculdade e ainda por cima pagar transporte. Porque vamos cair na real, né? Pra uni não é fácil. Primeiro que tu tem que estudar muito. Segundo, vindo de uma cidade pequena que nem eu, mesmo que eu ganhe pra uni, eu tenho que dar um jeito de me deslocar até a faculdade. Lá na faculdade tem que pagar. Se eu tivesse um carro, uma moto, coisa que eu não tenho, tem que pagar para deixar estacionado. Ou seja, né? Tem que ter dinheiro. Tudo depende disso. E daí eu fico me questionando até quando a gente vai aceitar isso. Porque saúde, né? Vamos pro SUS. Muitos gringos vêm pra cá e acham o nosso SUS maravilhoso. Ele é pra emergência, só. Vamos cair na real, pra emergência. Porque quando eu sou mulher, preciso de um ginecologista, primeiro eu tenho que marcar. Tenho que esperar numa fila enorme. Aí, quando eu consigo, né, ir no ginecologista, fazer um exame, demora meses, muitas vezes. Aí, quando eu consigo, eu tenho que sair do meu trabalho, porque eles não trabalham em final de semana. Médico especializado não trabalha em final de semana. Só um médico de plantão. Cadê a nossa saúde pública? E por que nós, brasileiros, o povo, não vota nas leis lá do Senado? Por que eles têm que votar? Quem é que bota aquele povo lá para comer de conversa, né?
Porque eu já vi uma vez, não lembro se foi os vereadores, eu vi uma câmera, assim, não sei se é municipal, estadual, eu não lembro realmente. Mas vi eles se reunindo e conversando para aumentar os salários deles e diminuir a carga horária deles, tá? E aumentar o nosso salário do povo brasileiro e diminuir a nossa carga horária. Cadê? Essa falsa ideologia de que trabalhar como CNPJ é melhor do que trabalhar como CLT. Porque a maioria dos autônomos, como eu, ganha um pouco mais com o salário mínimo. Tem que pagar imposto igual e, tipo assim, R$2.000 hoje para uma pessoa não é o suficiente. Vou dizer que não é. Não é o suficiente, porque a gente ainda tem contas a pagar, né? Luz, só na nossa luz, R$30 é o que a gente gasta, o resto é tudo imposto. Impostos. Que não voltam pra gente, não voltam na nossa saúde. E, tipo assim, uma coisa que eu nunca tive foi lazer. Na minha infância e adolescência inteira. Por quê? Como é que eu vou ter lazer se eu pago um absurdo pra ter lazer? Se eu não tenho como sair da cidade de onde eu moro, porque não tem transporte público e quando tem é uma fortuna. É 2, 3 transportes por dia, tá? São 3 só. 3 horários, um bem cedo da manhã, um ao meio-dia e um às 6 horas da tarde. E é isso. Daí, sem apoio familiar, tem algumas bolsas de estudo que pagam realmente pro aluno ficar lá. Mas para tu se encaixar, tem que estar naquela classe assim, né? Praticamente de extrema, desculpa a palavra, pobreza. Não vou dizer que o ProUni não foi bom, que o FIES não foi bom. Não vou dizer isso. Eu fiz FIES, consegui só 3 semestres, tive que suspender porque estava doente. Depois ficou em suspensão até o resto do curso e a faculdade disse que eu não poderia estudar com suspensão. Então, para quem fez FIES, eu aconselho, não suspenda. Nem por motivo de doença. E se a faculdade meter um migué pra ti, dizendo que ela não pode te manter porque tu não consegue fazer os teus editamentos, pra quem tem FIES vai entender. Vá na justiça, vá no advogado, porque por lei eles têm que te manter, porque uma hora vai voltar a funcionar. O meu voltou a funcionar, e quando voltou já era pra mim ter terminado, e no fim eu tive que trancar porque, né, não tinha dinheiro. A nossa sociedade tudo se resume a dinheiro. Tudo. E eu fico me questionando até quando o pobre, né? Porque eu não me considero uma pessoa rica. Eu tenho o básico. É isso. Vai aceitar isso. R$1.500 não dá pra sobreviver. E olhe lá, né? Quantas pessoas não morrem na fila do SUS? Tipo, pra tu ter um especialista, por exemplo, um pneumologista que eu precisei no ano passado, eu teria que ir pra Porto Alegre, que fica a mais de 50 quilômetros daqui, da onde eu moro. Tem um transporte da prefeitura que vai ter, mas eu ia perder um dia todo de trabalho pra isso. E como é que eu vou pagar minhas contas se eu não trabalhar? Daí eu questiono o governo público de por que não tem especialistas em cidades pequenas, de por que os especialistas não podem trabalhar em final de semana. Questiono o governo público, né? Questiono também por que o governo público bate tanto na educação e não aumenta o salário dos professores. Os professores não são respeitados dentro da sala de aula pelos alunos porque, né, a nossa sociedade tá tão na merda, e desculpa a palavra, mas é porque os pais não têm tempo para educar os seus filhos. Eles têm que trabalhar. E quando educam mal, né? Porque não ensinam mais que tem que respeitar o professor, que violência não é uma coisa condenável, não é uma coisa que a gente deveria aplaudir. Ser mulher no Brasil também é um risco, né? Porque 240 estupros por dia, 10 mulheres mortas por dia, então aí eu fico me questionando até quando? Até quando a nossa justiça não vai, de fato, fazer alguma coisa? Porque em estados, a gente se espelha muito, o Brasil, se espelha muito nos Estados Unidos. Vamos olhar lá para a cultura dele. Cada estado tem suas próprias leis, tanto é que em alguns estados tem a pena de morte, outros não. Cada estado aplica e resolve a lei em menos de 3 meses. Em menos de 3 meses, eles dão uma
sentença que demora 10 anos. 10 anos de tanta burocracia que existe nessa porra desse país. Eu não sei você, mas eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio. Porque a minha vida inteira o que eu fiz foi sobreviver. Foi trabalhar, feito cão, pra conseguir ter o que comer, pra conseguir pagar aluguel, pra conseguir pagar a luz, internet, pra mim conseguir estudar. E é isso. Sempre com dívida, pra ter o mínimo, pra ter um computador, pra ter uma geladeira, pra ter o mínimo, o básico. E eu fico me questionando até quando a gente ainda vai estar nesse sistema arcaico de que outras pessoas tomam decisões pelo povo. O povo deveria decidir quais leis deveriam ir para o Congresso, quais não. O povo deveria decidir se eles deveriam aumentar o salário deles e diminuir a carga horária ou não. É o povo que deveria decidir isso, não o governo. Daí superfaturam obras, né? Tanto é que aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, fizeram uma vaquinha para construir uma ponte que demoraria, não, né? Agora eu não me recordo quanto tempo demoraria pelo governo, mas sei que, né, no orçamento deles, eles iam dobrar o valor que foi gastado pela população. Então eu acho que o dinheiro do povo deveria ficar com o povo. A gente provou, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que a gente usa melhor o dinheiro do que o nosso próprio governo. Eu tô de saco cheio. Realmente, tô de saco cheio de pagar imposto, pagar um INSS sabendo que eu não vou me aposentar, a não ser que eu tenha uma previdência privada, né? Porque vamos cair na real. Como é que eu vou me aposentar com a realidade em que a gente vive? Que R$1.500 não dá mais. Não dá pra pagar. Não dá pra ter tudo isso aqui. Não dá. R$2.000, que foi o máximo que eu ganhei até hoje, também não dá. Acho que, na minha humilde opinião, toda empresa deveria ter vale alimentação, porque, né, do jeito que o preço tá nos mercados das coisas, né, R$500 já não é o suficiente para comprar o básico. Deveria ser obrigatório. Vale alimentação e plano de saúde, já que SUS a gente tem para bonito. E, né, já que as coisas no mercado continuam aumentando todo mundo, e que sim, nosso salário deveria ser maior e que sim, nossa carga horária deveria ser menor. Principalmente para quem quer estudar. E para quem quer estudar, tem ainda a questão de transporte, tem a questão, tipo, tem muita gente que ganha, né, bolsa. Tá, beleza, eu ganhei pra onde? Vamos dizer que eu ganhei pra medicina. Como é que eu vou estudar o dia todo e não trabalhar? Como é que eu vou me sustentar? Vou viver do quê? De vento? Eu fico me questionando isso, porque não é só estudar. Eu tenho que ter lugar para morar, eu tenho que ter o que comer, eu tenho que ter o que vestir, eu tenho que ter o que calçar, né? É o mínimo. O mínimo. Né? Lazer é uma coisa que eu vi pouco na minha vida. Pouco. Porque lazer pra mim é eu poder sair, poder passear, conhecer lugares novos. Como é que eu vou fazer isso? Tudo é caro. Né? E agora nosso lindo governo do nosso estado quer enfiar um pedágio em cada canto. Aí eu ouvi falar que estão achando que vai aumentar os custos do trabalhador. Não estão achando, isso é óbvio que vai aumentar. É um fato. E a gente não faz nada, a gente simplesmente aceita. E até quando a gente vai aceitar? Esse é o questionamento. Até quando? Até quando? Porque eu sou só uma andorinha, só não faz verão. Eu tô de saco cheio disso, eu queria muitas mudanças, sim. Queria que as coisas funcionassem, de fato, queria. Mas elas não funcionam. Não no nosso país. A justiça aqui não funciona, né? Vamos cair na real. Não funciona. Porque se funcionasse, a gente não ia estar pagando para bandido ficar em prisão. Eles iam ter que trabalhar. Assim como é lá nos Estados Unidos. Eles têm que trabalhar para pagar o período. E, tipo assim, recebem bem pouco, né? De volta. Para pagar o período em que eles estão lá. Porque eles estão custando ao Estado. E ainda por cima, as facções, muitas delas vieram a existir dentro de presídio. Sob tutela do Estado. O Estado, o governo. Sinceramente,
Do jeito que tá as coisas, eu tô só pelo Armagedon, porque né, não depositei mais a minha fé na humanidade, porque o problema do planeta Terra é o ser humano, assim como eu não deposito mais minha fé em governos. Tô só esperando por Deus mesmo, porque espero que de fato ele traga o Armagedon, porque do jeito que tá, não dá pra piorar. Na verdade dá, né? E daí tem muitas, ainda tem a questão de eles manipularem também a mídia, né? Porque muitos livros de história não tem a parte da ditadura militar, né? E o brasileiro tem memória curta, ele esquece que essa merda não faz muito tempo não, tá? Né? Acho que não existiu, que não foi tão ruim assim, né? Não fosse tão ruim, eu não poderia estar falando isso daqui. Eu seria presa e torturada, provavelmente morta. Esse era o nosso país. Esse é o nosso país, onde a gente vive, onde a gente tem filhos. Graças a Deus eu não tenho, porque eu não sou, né? Vamos falar bem a real, porque ter filho é complicado. Ainda mais uma educação tão engessada, né? Em botar crianças sentadas, estudando um quadro negro, o que elas vão aprender? Nada. Quando é comparada a educação pública com a educação particular, é bem diferente, né? Porque na educação pública, tu mal tem um laboratório, quando tem. Não tem biblioteca, quando tem, é muito raro, né? São poucas as escolas que têm biblioteca e laboratório. Para tu aprender alguma coisa, né? Sobre aprender na prática, sobre ciência. Tanta coisa que poderia ser melhor e não é. E gente que acha que o CLT é ruim, né? Mas tem férias, tem 10º, tem fundo de garantia. Alguma coisa, né? Pelo menos tem. Seguro-desemprego. Eu só sei que eu tô cansada. Cansada de ver tanta coisa errada, tanta coisa ruim e a gente não fazer nada. Não existe segurança pública, né? Porque vamos combinar. Liga lá pra Brigada Militar, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama assim, né? Tem que fazer um boletim de ocorrência. Quando faz, não resolve nada. Né? Não existe, na verdade, né? Eu acho que é gasto público desnecessário, né?